ele tem que conhecer um pouquinho, porque se não é ele que bota a mão na massa e desenvolve esse material, ele vai pelo menos saber ler. Que saber ler é muito mais importante do que fazer. Do que fazer, tá? exatamente. Porque fazer, eu posso contratar um analista, criar regras, criar todos os procedimentos. Ele vai lá e põe, mas ele eu faz acontecer. Eu fazer a leitura e eu conseguir tirar algo daquela leitura é onde está a riqueza, onde está o valor do negócio, tá? Então, voltando lá à sua pergunta, um dos pontos principais são esses. Agora, falando da linguagem econômica e financeira, que é simples, mas é complicada. Sempre que eu contar o conceito, eu vou tentar trazer um pouquinho de casos reais aqui para ficar mais simples. Então vamos lá, eu chego em uma empresa, nossa equipe chega em uma empresa para fazer consultoria, e aí a gente percebe que eles administram só com caixa. O que eu quero dizer só com caixa? Resultado do caixa. Então ele tem todo o controle, 100%. Isso acontece muito, tá? Tem um controle de 100% que entra, que sai, o extrato está todo conciliado, ele vai administrando pelo caixa. Aí chega em um determinado momento... Era a gente. A gente fazia isso. Lembra? A gente tinha um fluxo de caixa muito bem organizado, sempre, todo dia, extremamente conciliado com o banco, entrada, saía, categorizado, estava tudo certinho. Só que a gente gerenciava pelo fluxo de caixa puramente. Eu não tinha visão de DRE, né? Então, por exemplo, né, para você que fabrica, né, para eu que fabrico. Então, olha só, a diferença do financeiro e do econômico. Então, você está comprando insumos, matérias-primas, você está botando na linha de produção, está fabricando e está distribuindo. E aí, todo dia, você avalia o saldo do seu caixa, o que você tem para pagar e para receber. E você projeta. E o Felipe, quando ele fala nas lives dele aí, que ele realmente é chato, que ele cuida, que não sei o que, é verdade. Você pega o fluxo de caixa dele, você olha lá no final do ano que vem, ele está com o fluxo de caixa projetado. Ele realmente tem isso, tá? Só que qual que é uma notícia interessantíssima? O fluxo de caixa é um reflexo de uma outra fase, que é o econômico. Então, o que é o econômico? Então, para o caso de uma fábrica, e vocês podem relacionar isso a diversos segmentos, a uma padaria, a um comércio, a uma distribuidora, a um transportador, a uma fábrica, a uma clínica médica. O que acontece? Para eu produzir, eu tive que comprar. Então, às vezes, tem um erro de preço muito grande que eu não enxergo. Eu tenho um markup simples. O que é markup, tá? Vou falar de uma forma muito simples. Sim. É uma taxa onde você divide o custo do seu produto para encontrar margem. Então, o markup pode dizer que você tem 30% de margem, por exemplo. Só que você não conhece muito bem seu custo fixo, seu custo variável, e você não aplica exatamente a taxa que você tinha que aplicar. E você acha que você vem bem. Por que você vem bem? Porque lá no passado você vendeu muito a prazo, ou quando você compra muito bem no prazo, e o seu caixa sempre fica positivo, na maioria das vezes. Sim. E às vezes você toma dinheiro do banco, encaixa dentro do caixa de um capital de giro e continua pagando. Mas o caixa, ele pode ser muito fácil de lidar a partir do momento que ele é um reflexo do que você fez lá atrás. Então, o que eu tenho que entender? Tá? Quanto custa meu custo fixo? É 50? Quanto eu tenho que gerar de margem de contribuição para eu pagar? Cara, isso é importante. Pessoal, presta atenção nisso aí. Isso aí é a fórmula. Se o meu custo fixo é 50, quanto eu tenho que gerar de margem de contribuição para eu ficar 0 a 0? 50, tá? Para eu ficar 0 a 0 economicamente, ok? Mas vamos simplificar os números. Olha só, eu vendi, estou falando... Antes de tudo isso, o que é econômico? Econômico é tudo que vai acontecer, não é tudo que eu vendi. Em primeiro lugar, tudo que eu vendi. Tá certo? Então, eu vendi 100 e vou receber em 10 vezes de 10. Vamos dar um exemplo da empresa. Eu tenho uma situação que é assim, eu trabalho com fábrica e todos os meus produtos são sob medida. Então, eu tenho a venda, que acontece hoje, a minha entrega acontece em aproximadamente 20 dias. E depois que eu entrego, normalmente os clientes me pagam em 30 a 60 dias. Então, o que eu vendo entra nesse mês. Quando eu faturo, entra no mês que vem. O mesmo pedido. O pedido A. Venda hoje. Abril, digamos. Faturamento, maio. Recebimento, junho e julho.
Então, um pedido só, ele perdura por 4 meses. Então, você precisa trabalhar com várias formas diferentes de gerenciamento. Que essa era uma das dores de cabeça que eu tinha para gerenciar